cansaço, indisposição, problemas de visão, problemas dentários, fraqueza muscular, indisposição, hemorragias. Se você está sentindo alguns desses sintomas, você pode estar com deficiência num grupo de substâncias que a gente vai ver na aula de hoje, que são justamente as vitaminas. E aí as vitaminas são substâncias orgânicas que não são produzidas pelo nosso organismo. Se não são produzidas pelo nosso organismo, a gente busca elas justamente aonde, gente? Na alimentação, ok? Outro ponto é que elas são necessárias para o bom funcionamento do corpo, mas em pequenas quantidades, nada de muita quantidade, ok, gente? Um outro ponto é que elas são extremamente sensíveis ao calor e também ao oxigênio do meio. Se você, por exemplo, come uma fruta, abriu uma maçã, deixou um tempo ela exposta ali ao meio e você depois resolve comer, ela já oxidou e aí você já perdeu as vitaminas ali presentes. Se você cozinha algum legume por muito tempo, você também, por conta do calor em excesso, perde as vitaminas ali presentes. Certo, gente? Então são algumas dicas importantes. As vitaminas foram descobertas em que período, gente? Há muitos séculos atrás, naquela época das navegações, das embarcações à vela. O que é que se observava na época? Os marinheiros, durante as longas viagens, eles tinham diversos desses sintomas que eu falei. E aí ficou marcado na história o escorbuto, que é justamente uma doença causada pela deficiência de vitamina C, por exemplo. E aí os marinheiros tinham sangramento em excesso da gengiva. E quando eles chegavam em terra firme, observava-se que esses sintomas acabavam desaparecendo. Justamente porque no continente e na terra firme eles tinham frutas, tinham laticínios, tinham carne, uma alimentação bem mais rica em vitaminas. Um outro ponto que também ficou na história, uma outra doença, é a beriberi, que foi muito comum nos japoneses e chineses. Os marinheiros japoneses e chineses apresentavam essa doença que se caracterizava justamente pela fraqueza, pela indisposição. Eles mal se levantavam da cama para trabalhar durante as longas viagens, certo? Então são duas doenças que muitas vezes o pessoal cita nas provas. Avançando um pouquinho aqui, a gente vai ver os tipos de vitaminas. E quais são? Lipossolúveis e hidrossolúveis. Lipossolúveis, o nome já diz, lipo de lipídios, elas se dissolvem nos lipídios. São quimicamente, gente, apolares, certo? Se dissolve em lipídios e solventes orgânicos. Quais são? A DECA. O que seria a DECA? São as lipossolúveis. Vitamina A, D, E e K. Já as vitaminas hidrossolúveis são aquelas, hidro, lembra a água, se dissolvem em água. São quimicamente polares e quem são elas? Vitamina C e vitaminas do complexo B. Por que complexo B? Porque, gente, são várias. B1, B2, B3, B9, B6, B12. E aí, pessoal, quando a gente vai para a literatura, os autores eles colocam as tabelas com uma grande quantidade de vitaminas, principalmente as vitaminas B. E a gente só vai estudar o que realmente é mais importante, os pontos mais importantes de todas essas vitaminas. Beleza? Então, começando pelas vitaminas lipossolúveis, e aí, pessoal, a gente vai abordar aqui diretamente o que interessa, como eu falei. A fonte da vitamina, os alimentos que a gente encontra, cada vitamina, e também as patologias, os problemas causados pela deficiência de cada vitamina dessa, certo? E aí a gente começa pela vitamina A. A vitamina A, gente, ela é encontrada em vegetais amarelados e alaranjados, né? Como, por exemplo, a abóbora, a cenoura, o milho. Em gemas de ovo também a gente encontra, é bastante rico. A deficiência em vitamina A está relacionada a problemas principalmente na visão. Que problemas são esses? Xeroftalmia, xero lembra seco, oftalmia olhos, né? Então,
causa um problema que a gente chama cegueira noturna. Os olhos das crianças, principalmente, ficam bastante secos quando há uma deficiência em vitamina A, mas também nos adultos podem causar cegueira total, certo? Então, falou em visão, gente, qualquer coisa relacionada à visão, a resposta está mais direcionada para ser vitamina A. E aí, qual é a substância que representa a vitamina A? O retinol. Palavra que já lembra justamente o que? A retina dos olhos. O retinol. Certo, pessoal? Avançando agora para vitamina D, onde é que a gente encontra? No óleo de fígado. Pelo menos eu, quando criança, tinha um pouco de problema de crescimento. E aí a gente tomava óleo de fígado de bacalhau que vendia nas farmácias. E aí era um gosto horrível, mas era extremamente importante para o crescimento. Por quê? Porque eram ricos em substâncias que são precursoras que originam a vitamina D. E aí a vitamina D, já falando aqui, ela evita o mau crescimento, né, problemas de crescimento ósseo, por exemplo, como o raquitismo. Ela evita a fraqueza nos dentes e, como eu disse, a fraqueza dos próprios ossos. Os ossos ficam mais fragilizados. Então a vitamina D está mais voltado a crescimento ósseo. Tudo relacionado a osso, a dente, a gente tende a direcionar a resposta para vitamina D. E aí, qual a substância que representa ela? O calciferol. E aí tem, colocar para vocês aqui, calciferol. Olha como lembra, gente. Lembra o cálcio. A gente sabe que o cálcio ele é importante para os ossos, para os dentes. Então facilita um pouquinho o entendimento, certo? Lembrar, gente, só reforçar que a vitamina D, ela a gente encontra também em vegetais, vegetais folhosos, verduras, legumes, enfim. É importante que quando a gente se alimenta, a gente adquire o calciferol, na verdade o ergocalciferol, que é uma substância que quando a gente se alimenta e a gente recebe luz solar, a luz solar estimula a transformação do calciferol em vitamina D. Então não adianta se alimentar de óleo de fígado de bacalhau, ou de vegetais, ou de gema, se você também não tiver exposição à luz solar, porque é a luz do sol que vai fazer com que haja a formação da vitamina D. Isso é um ponto importante também, viu, gente? Podendo isso cair em prova. Vitamina E, gente, vamos para frente. Olha para cá. A vitamina E está presente nas carnes, nos laticínios, alface, óleo de castanha, de amendoim, germe de trigo também. E aí, qual a substância que representa a vitamina E? Se chama tocoferol. Vou colocar aqui também para vocês. Tocoferol. Pessoal, vocês podem estar perguntando, Afonso, é para a gente memorizar essas substâncias? Não, gente, eu estou colocando para vocês irem se familiarizando, mas dificilmente eles vão cobrar algo tão específico assim, beleza? E aí, onde é que a gente observa, quais os problemas que a gente observa em pessoas que têm alteração nas taxas de vitamina E? Mulheres que sofreram aborto, vários estudos observaram, constataram que há alterações nas taxas de vitamina E, como também homens com esterilidade, certo? Então, estudos mostraram ao longo do tempo que a taxa de vitamina E, ela também vai causar possivelmente esses tipos de problemas. Então, falou em esterilidade, lembra logo, esterilidade, certo? Perdão, esterilidade, certo? Então você já remete à vitamina E. Vejam que eu estou relacionando, gente. Falou em osso, dente, vitamina D. Falou em esterilidade, ó, começa com E, esterilidade, certo? Vitamina E. Falou em visão, no caso, vitamina A. Qualquer coisa relacionada à visão, vitamina A, certo? Lembrando que esses não são os únicos problemas, existem outros também, mas a gente está colocando só o mais essencial. É o essencial detalhado, certo? Vitamina K. Onde é que a gente encontra a vitamina K? Em vegetais, castanha e também tomate. Tomate é muito rico. A vitamina K, gente, ela tem uma atuação anti-hemorrágica. Ela evita que você tenha sangramentos facilmente, hemorragias, certo? Então, a deficiência é justamente, ó, hemorragias. A pessoa vai apresentar hemorragias, certo?
Passando para as vitaminas hidrossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis, elas são representadas pela vitamina C. Só um momentinho, porque a gente precisa passar aqui qual a substância que representa a vitamina K. Passei batido. Se chama filoquinona. Então coloquem aí, ó, filoquinona. Representa a vitamina K, que é antihemorrágica, certo? Teve problema com vitamina K, baixa a vitamina K, a pessoa vai apresentar hemorragias. Voltando aqui, já entrando nas hidrossolúveis, que são as vitaminas C e B, as do complexo B. Vitamina C, que tem como representante, muitos já ouvimos falar, o ácido ascórbico, certo? Presente principalmente em frutas cítricas, mas também em verduras, em vegetais folhosos, é muito comum. E ele vai causar o quê? Lembra do escorbuto que eu falei? Sangramentos, principalmente nas gengivas. É um problema que acontece. Fadiga, nervosismo, que não está aqui, mas a pessoa fica mais inquieta, mais hiperativa. Insônia, certo? Dores nas articulações, a pessoa pode apresentar quadros agudos de artrose, de artrite. Então, tudo isso é causado pela deficiência de vitamina C. E infecções também. Ela é muito positiva para estimular o sistema imunológico. Beleza? Partindo para a gente finalizar, gente, a aula, a vitamina B. E aí, por que a gente ouve falar vitaminas do complexo B? Porque é um complexo de vitaminas. Ó. Vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. Então são muitas, B8 também que eu não falei. São muitas, então é um complexo de vitaminas. E aí, gente, se você for ver lá no livro, a quantidade que tem é muita informação. É humanamente impossível a gente memorizar aquilo ali, certo? E aí eu vou para o ponto-chave. Qual é o ponto-chave quando a gente ouvir falar, por exemplo, em vitamina B, a gente já vai relacionar, por exemplo, a coenzimas. As vitaminas B, elas apresentam coenzimas, certo? Elas atuam, melhor dizendo, como coenzimas. Coenzimas são elementos importantes na formação de enzimas ativas, enzimas que vão atuar de forma efetiva, certo? Uma outra questão, quando vocês ouvirem qualquer coisa relacionada à oxidação de alimentos, e aí quando eu falo oxidação de alimentos, eu estou falando a digestão do alimento, a quebra do alimento. Ô Afonso, então quer dizer que as vitaminas B, elas são boas para a nossa digestão? Sim, gente. Quando você tem diarreia, desinteria, a gente diz logo o quê? Olha, você tem que ter cuidado, porque você está perdendo muito líquido e está perdendo a flora intestinal. A flora intestinal nada mais é do que bactérias benéficas que vivem no intestino da gente e que produzem essas vitaminas B aqui, que são importantes para a nossa digestão, por exemplo. Então é por isso que a gente tem que tomar medicamentos que vão trazer de volta a nossa flora intestinal, que são essas bactérias que produzem vitaminas boas para a gente. Quem são essas vitaminas boas? Vitaminas do complexo B. Então falou em oxidação de alimentos, digestão de alimentos, vitaminas do complexo B, associa logo, certo? Coenzimas, também vitaminas, como eu disse, do complexo B. Quando falar em síntese de substâncias, de ácidos graxos, de várias outras substâncias orgânicas, também relaciona a vitamina B. E outro ponto que eu coloquei, multiplicação celular, também relaciona a vitamina B, que no caso aí é o ácido fólico, que é um tipo de vitamina B, certo? E aí existem a vitamina B12, que é justamente a cianocobalamina, que é a substância que representa ela. Existe a piridoxina, que são também substâncias que representam essas vitaminas. Então são vários nomes aí, as tiaminas, que é a vitamina B1. Eu não vou colocar esses nomes aqui como eu coloquei nos outros. O que interessa é a gente ir nessas palavras-chave, para a gente poder entender vitaminas B. Certo, gente? Então são, repito pessoal, só pontos mais importantes, palavras mais importantes sobre vitaminas. Só para a gente fechar com chave de ouro. Falou em problemas de visão, deficiência em vitamina A. Falou em problemas ósseos, dentários, de crescimento, vitamina D, deficiência de vitamina D. Falou em problemas de esterilidade, vitamina E, de esterilidade.
Beleza? Falou em problemas de hemorragias, deficiência de vitamina K. Quando vocês ouvirem falar de sangramentos, fadiga, insônia, deficiência em vitamina C. E por fim, oxidação de alimentos, que eu falei, e coenzimas principalmente, relaciona a vitamina B, deficiência desse tipo de vitamina. Beleza, pessoal? Então aqui a gente finaliza esse conteúdo de vitaminas. Só lembrar que a deficiência de vitaminas é o que nós chamamos de avitaminoses. Essa palavra aqui, ó, só para a gente fechar, que eu acabei não falando. Quando vocês ouvirem falar em avitaminoses, A significa aí negação. Não vitaminoses, não vitaminas. Há uma pequena quantidade ou ausência de vitaminas, certo? A vitaminose significa justamente isso. Então agora sim a gente finaliza a aula de hoje e eu agradeço a atenção. Se inscrevam aí, gente, porque tem muita coisa legal para a gente ver ainda nas nossas aulas. Um abraço.